Sabe, às vezes a gente olha ao redor e se pergunta: será que o mundo está mesmo em crise? É uma sensação que parece que paira no ar, né? E se a resposta, e quem sabe até uma solução, estivesse em textos bem antigos? Pois é, nesta análise a gente vai explorar um diagnóstico bem forte sobre os nossos tempos e um possível caminho para a plenitude. Tudo isso com base numa perspectiva teológica bem interessante. Vamos mergulhar nisso. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? É um sentimento que muita gente parece compartilhar, uma certa inquietação com os rumos que as coisas estão tomando. Os textos que a gente vai analisar hoje vão fundo nessa questão, viu? Eles oferecem um diagnóstico bem direto sobre essa percepção de decadência. Então, vamos começar pelo diagnóstico. De acordo com essa visão que vamos ver, antes de pensar em qualquer cura, a gente precisa primeiro entender os sinais do que seria um mundo caído. E a análise já começa com uma afirmação bem ousada. A proposta aqui é que a raiz de tudo não seria social ou política, mas sim espiritual. A verdadeira crise, segundo essa perspectiva, seria a falta de verdade e amor, que por sua vez viria da falta de uma conexão maior, uma conexão com o divino. E o argumento vai se aprofundando, sabe? O foco sai um pouco da sociedade como um todo e vai para o indivíduo. A visão apresentada aqui aponta para características como egoísmo, avareza, sugerindo que a crise que a gente vê por fora é, na verdade, um reflexo de uma crise interna, uma quebra na nossa própria moralidade. E a análise não para por aí, no indivíduo. Ela se expande para a economia. Aqui, o texto aponta a injustiça econômica como um sintoma supercrítico. É um aviso bem direto. A riqueza que é acumulada às custas dos outros, segundo essa visão, não só é errada, como clama por consequências. Então, olha só como as coisas se conectam. Os textos antigos são usados para fazer um diagnóstico do nosso presente. Corrupção, crime, um foco que parece excessivo no prazer. O argumento é bem claro. Os avisos que foram dados séculos atrás estariam ecoando e muito nos desafios que a gente enfrenta hoje em dia. E para reforçar esse argumento, a análise não fica só no presente. Ela vai buscar ecos lá no passado, traçando paralelos históricos bem diretos para tentar mostrar que existe um padrão. E aqui está o tal paralelo histórico. De um lado, a gente tem os dias de Noé e Ló. Do outro, o mundo de hoje. O padrão que é apontado é o mesmo. Foco nos prazeres, corrupção, violência. A conclusão dentro dessa lógica se torna meio inevitável. Se o padrão se repete, o resultado, que na época foi um julgamento, também se repetiria. Bom, com um diagnóstico tão sombrio, a história poderia muito bem acabar aqui. Mas não acaba. A análise não quer só apontar o problema, ela também propõe uma solução. E isso nos leva àquela pergunta que não quer calar. Será que existe um caminho alternativo? É aqui que a gente entra na segunda metade da nossa análise, a solução. Vamos explorar agora o que seria esse caminho para a plenitude, como proposto nos textos. O conceito central dessa solução é a tal da prosperidade plena. Mas olha, muita atenção aqui. Não se está falando só de dinheiro. A ideia é de um bem-estar total que acontece em 3 dimensões: material, física e espiritual. Tudo interligado, com base nessa passagem bíblica. Certo, então como é que funcionam essas 3 dimensões na prática? Vamos entender um pouco melhor a estrutura por trás dessa ideia de prosperidade plena. Aqui estão os 3 pilares, então. O material é o direito de poder aproveitar os frutos do seu trabalho. O físico é a saúde que é vista como uma bênção essencial. E, por fim, o espiritual, que é a libertação interior e a promessa de algo maior. Juntos, esses 3 formam a base dessa visão de vida. E aqui está o pulo do gato. Essa visão é totalmente holística. Ou seja, não dá para separar a saúde do corpo, o bem-estar material e a paz espiritual. São como peças de um quebra-cabeça, todas interligadas numa única vida plena. Ter uma coisa sem as outras, segundo este argumento, é ter uma prosperidade que está incompleta. Para fechar, a fonte usa uma metáfora muito poderosa para resumir a escolha entre os 2 caminhos que a gente viu: o do mundo em crise de um lado e o da vida plena do outro. Essa analogia vem de uma passagem de Jeremias e nos convida a imaginar a nossa própria vida como se fosse uma de 2 árvores, cada uma com um destino bem diferente. E esse é o contraste final, olha só. De um lado, a árvore viçosa, aquela plantada perto da água, que dá frutos, ela é o símbolo da prosperidade plena. Do outro lado, a árvore seca, isolada, que não produz nada, representando uma vida incompleta. É uma imagem muito forte sobre conexão e consequência, que resume toda a mensagem que foi apresentada.
E assim, a gente não termina com uma resposta pronta, mas sim com uma pergunta para a gente refletir. Depois de explorar esse diagnóstico da crise e a promessa da plenitude, a questão que fica no ar é essa. No fim das contas, qual é a verdadeira medida de uma vida próspera?